Bom dia, boa tarde, boa noite, mecânica básica, turma de engenharia eletrônica. Aula 5, sistemas equivalentes de forças, capítulo 4. Nós vamos fazer então agora hoje tudo em 3D, tá? Momento de uma força em 3D, momento em relação ao eixo, momento do binário e sistema equivalente de forças, tudo 3D, tá bom? Vou ter que fazer aqui uns desenhos aqui, algumas coisas aqui para mostrar em 3D, principalmente aqui a base, né? A base cartesiana, tá? Base cartesiana, geralmente a gente faz assim, ó, x, y, z, né? Tá certo? Beleza? Estão conseguindo olhar? Tá? Como é que é isso aqui, então? É o seguinte, o que é a formulação vetorial do momento, pessoal? O momento é um vetor, tá? Mas é um vetor que não puxa nada, tá? O eixo do momento, em geral, está associado a um giro, tá? É um giro. Então, você usa a mão direita, põe o dedão em cima do vetor momento e gira assim, ó, com a mão direita, tá? Mão direita, tá? Beleza? Então, se eu tenho um vetor momento que aponta para lá, não quer dizer que o corpo vai para lá. Quer dizer que o corpo gira assim, a tendência de girar assim, tá? Pode ser que não seja bem isso, mas você já tem um giro antes, aplica um torque depois, aí ele vai tender a girar para cá, mas isso aí é uma coisa mais avançada, na parte de dinâmica, né? Mas aqui na parte de estática, a gente tem então que você tem tudo paradinho, então você tem um torque lá, uma tendência de giro, então você tem um vetor momento que aponta para lá, então quer dizer que não quer dizer que o corpo vai para lá, quer dizer que o corpo vai virar assim, ó, girar acompanhando a minha mão, tá? Então, o vetor momento, a definição dela é essa aqui, ó. Momento em relação ao ponto O, R vetorial F. Isso aqui é o produto vetorial, tá? Produto vetorial, tá? O que é A vetorial B? Né? Aqui está o A, aqui está o B. Então, A vetorial B é um novo produto, não é mais o produto escalar, agora é o produto vetorial. A vetorial B, você bota a mão direita em cima do A, gira para B, onde apontar o dedão é o resultado. É um terceiro vetor, ele é perpendicular a esse plano aqui, ó, definido por esses dois vetores, perpendicular, tá certo? E o sentido dele pela mão direita. Repara que A vetorial B não é igual a B vetorial A. Para fazer B vetorial A eu não consigo fazer assim, então tem que botar aqui assim, ó, B vetorial A vai ser para baixo, então você troca o sentido. Se você inverter a ordem, você troca o sentido do vetor, o que em termos de momento pode ser uma tragédia, tá? Se você errar o sinal do momento, você pode derrubar um prédio, tá? Então, esse vetor então é assim, ó, o vetor R, ele sai do ponto O, né? Você está um ponto O lá, tá? Tá uma força aqui assim. Quanto que é o momento? Quem é o vetor momento dessa força em relação a esse ponto O em 3D? Você traça o vetor posição, sai de O e vai até o ponto onde a força encontra a força aqui, né? Qualquer ponto da ligação aqui da força. Aí o que você faz? Aí você, quem que é o momento, né? É R vetorial F. O que você faz? Você bota então os dois com a mesma origem, né? Vai ficar assim. Aí R vetorial F é um vetor para cima. Então, R vetorial F para cima. Então, tá esse vetor que está aqui, ó, para cima. Tá? E aqui ele fala para você usar a mão direita. Olha lá. Você prolonga o R para cá, bota aqui o sentido aqui, gira de R para F, e aí para cima está o sentido do momento, tá? Em relação ao ponto O. Então isso aqui não quer dizer que esse vetor, que o ponto O vai subir. Quer dizer que as coisas vão girar em torno de O, tá? Vão girar, tá? No momento não empurra ninguém, tá? Ele só causa giro, tá? Ele causa um torque, que é o giro, tá bom? E se eu tenho, isso aqui é uma fórmula que vale para qualquer sistema de coordenadas. Se eu tiver o sistema cartesiano, o R é x, y, z.
o fx, fy, fz. Então você já aprendeu lá, em vetores de geometria, que produto vetorial pode ser escrito em termos de um determinante, lembra? Então, primeiro IJK, depois o R, primeiro, que é o XYZ, depois o F, XYZ. Tá? Então, pessoal, você precisa ter a força decomposta nas componentes. Caso a força não esteja decomposta, você tem que decompor. E qual que é o maior, sim, muitas dúvidas que aparecem numa prova? O que acontece? O cara esquece quem é o vetor R. Mas quem que é o R mesmo? Eu esqueci já. Tá? Então, R, ele sai do ponto de referência e vai até qualquer ponto da linha da força. Você tem uma reta aqui onde está a força, qualquer ponto dessa reta serve. Tá? Ele sai da referência e vai até a força. Tá? Então, esse vetor M, como eu acabei de falar no momento, ele é perpendicular ao plano definido por R e F, né? Lembra que eu falei agora há pouco isso? Ele é perpendicular a esse plano, tá? Você bota o dedão lá e vira, tá? E aí, pessoal, não vai esquecer, R é o ponto final, que é qualquer ponto da linha da força, menos o ponto de referência, né? Se aqui é A, aqui é O, então R é igual a A menos O, tá certo? Vou até escrever isso aqui, deixa eu escrever, tá certo? Então, vou escrever aqui, vou escrever até aqui isso, tá? Então, aqui embaixo, quem que é o R? R igual, nesse caso do desenho, é A menos O, tá certo? Só que esse R aqui é o R minúsculo. Deixa eu voltar aqui. R igual, não, vamos lá, R igual A menos O. A menos O. Esse R vetor, ele é negrito, tá? Negrito. Então, nesse caso, desse exemplo aqui, então nós estamos falando que, nesse exemplo, é qualquer ponto da linha da força menos o ponto de referência. O ponto de referência é sempre dado no enunciado e a linha da força você tira do desenho, tá certo? Então ficaria A menos O nesse caso. Não pode esquecer como calcula esse R, tá bom? Bom, aqui eu estou dando um exemplo de como que o momento é 3D, tá certo? Se eu pegar esse grifo para girar esse cano, se eu fizer esse desenho aí, o que está acontecendo? Tá? A força é em X, o braço é em Y, o momento vai ser em Z. Então vai girar no eixo Z. Tá? Momento em Z. Força vezes o braço. É 3D, né? Momento em Z. Então você vai girar esse cano. Se você quer tirar ele, é uma coluna e tal, você está fazendo a operação certa. Tá? Mas, suponha que você não fez, né, o IFISP, né? Você fez aí só um colégiozinho, você vai querer tirar esse cano, e você então faz essa força aqui, né? Você faz uma força em Z vertical e o braço Y. Braço perpendicular à força, tá certo. Mas aí como é que vai ser o momento? Momento em X. O que vai acontecer? Você vai querer entortar esse cano, tá? Isso aqui está errado, tá? Mas pior ainda é se você tentar fazer isso aqui, né? Força em Y não tem braço, porque esse dy não pode ser braço. Isso aqui não vai causar giro nenhum, tá? Então, se o braço é em Y, a força não pode ser Y. Você não vai ter momento nenhum, você não vai ter giro, e aí você aqui só vai empurrar o cano para lá. Só translação, tá certo? Então, em 3D, você tem que saber
onde você está fazendo as coisas, para saber em que eixo vai cair o momento, como é que vai ser o giro, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, o poste mostrado na figura está sujeito a uma força de 60 newtons, direcionada de C para B. Determine o módulo do momento gerado por essa força em relação ao suporte em A. Tá? Então, pessoal, muita atenção aqui, né? Porque a força não está decomposta. Tem que decompor essa força. Então tem que fazer um B menos C aqui. Tá? E quem que é o vetor R? Né? Ele sai da referência e vai até um ponto da linha da força. Então pode ser B menos A ou C menos A, porque esses dois pontos estão na linha da força. De qualquer forma, tem que saber quem é A, quem é B, quem é C. Se você errar isso, você vai errar tudo. Então, quem que é o ponto A? O ponto A é a origem. Tá? Quem é o ponto B? Então, eu ando 1 em X positivo, 3 em Y positivo e 2 em Z positivo. Quem que é o C? Ando 3 em X positivo e 4 em Y positivo. Tá certo? Então, primeiro marca quem é A, quem é B e quem é C. Tá certo? E agora vamos fazer quem que é o vetor R, que pode ser B menos A ou C menos A. Tá? Então, o vetor R, ele colocou que é o RB, e pode ser o RC também, né? Tá? Ó, 1, 3 e 2, ou 3 e 4. Você pode escolher um dos dois, tá? A resposta vai ser a mesma. Agora, qual que vai ser, quem que é a força? Precisa decompor. Para decompor a força, precisa fazer B menos C. Então, B menos C vai ficar 1 menos 3 dá menos 2. 3 menos 4 dá menos 1. 2 menos 4 dá menos 2. Não, B menos C, né? 2 menos 4 dá menos... Não, A não tem nada aqui, né? O K não tem. 2 menos 0 dá 2. Isso aqui dá 9. Vai ficar, então, 2 raiz de 9 é 3. Vai ficar, então, menos 2 terços. 60 por 3 é 20. 20 vezes menos 2, menos 40. 20 vezes menos 1, menos 20. E 20 vezes 2, 40. Então, aqui está o vetor F projetado, tá certo? Agora eu monto o determinante. Tá? Já peguei aqui a força F, projetei na direção do versor. Posso usar o C ou posso usar o B, tanto faz. Vou usar o B. O B é esse cara aqui, né? Então vai ficar IJK, o R, que é 1, 3 e 2, e a força, menos 40, menos 20, mais 40, tá? Resolvo o determinante e aí chego no resultado, que é tantos I, tanto J, tantos K, tá certo? Então, você tem que ter aqui em 3D, o momento é um vetor que tem 3 componentes, tá? Aqui não pode falar se gira horário ou anti-horário, tá? Você pode falar assim, ó, em I gira anti-horário porque é positivo, em J gira horário porque é negativo, em K gira anti-horário que é positivo. Você pode falar isso, mas não tem muito sentido isso, tá? O valor do módulo do momento, tá? Você faz esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, raiz quadrada, é isso aqui. Se você quiser escrever isso aqui agora em coordenadas em forma de módulo e ângulo, tem que achar os 3 ângulos. Aí você pega isso aqui, divide pelo módulo, acha os cossenos diretores e você tira o arco cosseno, tá certo? Aí você vai ter aqui, ó, alfa 44, beta 122 e gama 63,4, tá certo? Né? Você pode resolver aqui por força vezes distância? Pode, tá? Mas como é que você vai achar a distância dessa força, a distância perpendicular dessa força nessa linha em 3D? Isso é muito difícil, né? 3D, nem pensar. Então, esse método aqui é o método mais
direto, tá bom? E aqui está o momento perpendicular a esse plano, formado pelo R e pela força. Tá? Ele é perpendicular a esse plano aqui. Tá? Bom, um outro momento. Eu tenho aqui 3 forças, 2 delas no mesmo ponto. Tá? Eu posso somar essas duas, tá no mesmo ponto. E uma terceira força quer saber o momento total em relação ao ponto O. E também quer saber os momentos, os ângulos diretores. Tá? Então aqui vou ter um determinante aqui, outro determinante aqui, tá certo? E somos 2, tá bom? Só que para isso eu preciso saber quem é O, quem é A e quem é B. Então, o O, 0, 0, 0. O A está no eixo Y, só tem cota Y, que é assim. E o B vai ser quanto? 4 em X, 5 em Y e desce 2 em Z, tá certo? Então aqui eu tenho o A só tem J e o B é 4 em X, 5 em Y, desce 2 em Z, tá certo? Então agora eu vou fazer primeiro o RA com duas forças e o RB com uma força, tá? O RA com a força F1, menos 60, mais 40 e 20. O RA com a força F2, que não vai causar momento nenhum, isso aqui dá zero. Por quê? Porque a força está alinhada com o ponto aqui, que é o ponto O. Isso aqui dá zero, isso aqui, tá? E a força B, que é o RB, com 80, 40 menos 30. O RB é 4, 5 menos 2. Fazendo a conta, eu vou chegar nessa resposta aqui, que é 30, 40, menos 40 e 60. Tá? Só que ele quer o módulo e os cossenos diretores. Então eu vou lá, tiro o módulo, dá 78,10. Aí eu faço isso pelo módulo, que é o cosseno alfa, esse pelo módulo, que é o cosseno beta, e esse pelo módulo, cosseno gama. Tá certo? Então tá aqui, ó, cosseno alfa, cosseno beta, cosseno gama. E aí eu tiro os arcocosseno e acho, então, o alfa, o beta e o gama. Tá bom? Tá aqui o vetor momento, o resultante. Aqui o alfa com o eixo x, o beta com o eixo y e o gama com o eixo z. Tá certo? Então, se tiver mais de uma força, cada força é um determinante, tá, pessoal? Então, daí soma todas as respostas. Agora, qual que é o momento em relação ao eixo, pessoal? Na prática em 3D, o momento é em relação ao eixo. Tá? Por exemplo, uma porta. O giro da porta é em relação ao eixo vertical. Tá? Em geral, quando você prende um corpo 3D, não é em relação a um ponto, né? É em relação ao eixo. O motor tem aquele eixo dos mancais, né? Ele gira em relação àquele eixo. Tá certo? E aí, o que acontece? Vamos dar um exemplo aqui, para você entender mais ou menos escalarmente, né? Qual é o momento dessa força em relação ao ponto O? A cota x é 0,4, a cota x é 0,3, a cota y é 0,4. Essa força é vertical para baixo, tá certo? Você fala assim, bom, como é vertical, em relação ao ponto O é uma moleza, né? A força vezes o braço, porque o braço aqui é 0,5, a força para baixo é 20, então vai dar 20, dá 10, né? Vai dar 10, mas perpendicular a esse plano aqui, né? Para lá, perpendicular para lá. Então, se aqui é 4 em x e 3 em y, 3 em x e 4 em y, perpendicular vai ser o contrário. Vai ser 4 em x e 3 em y. Tá certo? Perpendicularmente a esse plano. Né? É isso. Deixa eu ver aqui. 4 em x, isso, está trocada, né? E 3 em y, isso mesmo. Tem que trocar os dois. Só que é o seguinte, na verdade, para dimensionar esses parafusos por cisalhamento aqui, eu tenho que ver quanto que é a torção aqui, que vai tender que essa placa, fazer com que essa placa aqui corte o parafuso, né? Então eu quero saber aqui, para dimensionar os parafusos por cisalhamento, só me interessa o momento no eixo. Que eixo? O eixo Y. O momento no eixo Y
você vai usar só a projeção no eixo Y, tá? Então seria só a cota Y aqui. Só essa distância, né? Essa distância perpendicular aqui na direção Y, né? Ficaria 20 vezes 0,3, daria 6. Seria só isso aqui, só 6 aqui. Então desses 10, 6 faz torcer assim. E a projeção para lá, que é 8, vai fazer girar assim. Vai tender a girar o seguinte, assim, desse jeito, tá certo? Apontando para lá, girar assim. Vai querer arrancar esse aqui da parede e empurrar isso aqui para dentro da parede, tá certo? Então, na verdade, a projeção no eixo Y, que é o que eu tenho interessado, eu tenho que descobrir qual é o versor. O que é projeção? Projeção, já expliquei da outra aula, é produto escalar. Então, a projeção do momento no eixo Y faz produto escalar com o versor de Y, que é o J, tá certo? E aí vai dar só 6, tá certo? Então, na verdade, se eu quiser saber a conta rápida, né? Se a linha de ação da força é perpendicular a qualquer eixo específico, então o módulo do momento da F em relação ao eixo pode ser determinado só pelo produto, né? Força vezes distância. Então a força é 10, a distância até o eixo Y é 0,3. 10 vezes 0,3 é 6. Pronto, acabou. Tá certo? Só que nem sempre a força está perpendicular ao eixo. Então, na verdade, essa análise escalar aqui é muito rara de você conseguir usar. Você tem que fazer análise vetorial. Análise vetorial, o que você faz? Projeção em relação ao eixo, lembra da outra aula? É pegar o vetor, fazer produto escalar com o versor do eixo. Vou repetir. Projeção de um vetor num eixo é fazer o produto escalar do vetor pelo versor do eixo, vetor unitário do eixo. No caso do eixo Y, seria o J, certo? Aqui é uma coisa interessante, ó. Se eu quero soltar um parafuso aqui, tá certo? Coloco aquela chave de boca nele, ela tem aquele giro, né, que ela faz, você aperta uma força aqui. Força, sei lá, em X, braço em Y, você vai fazer o momento em Z. Isso vai ser o máximo que você vai fazer. Tá? Esse é o melhor momento, você vai girar e vai soltar esse parafuso. Mas vamos supor que você não conheça muito bem esse fato, e você faça isso aqui, ó. Você levante um pouco aqui, quer dizer, esse braço não está perpendicular ao eixo. Tem um ângulo aqui, ó. Aí acontece, esse vetor, tá? Em relação a essa força, faz um plano inclinado. Tá? Então, o vetor momento sai inclinado do ângulo θ. Então, apenas uma parte do momento está no eixo Z. Então, você vai ter um momento menor aqui, porque a distância d' aqui é menor. Tá? Da força até o eixo. Então, vai ser um momento menor do que esse. Você vai perder eficiência. Mas o pior é que você vai ter um momento aqui, ó, a projeção horizontal aqui, que vai tender a girar assim. Tá? Vai querer afundar esse parafuso, a borda de lá para dentro e a borda da frente para cima. Você vai entortar aqui essa peça, você vai fazer ela ser machucada aqui na morsa. Então nunca faça isso, tá certo? Sempre a força perpendicular ao eixo de rotação, tá? Por exemplo, aqui está o Carlitos fazendo também um momento, né, que não é o máximo, né? Nessa chave aqui, ele não pega na ponta da chave, ele pega no meio. Você perde braço, você perde momento. Você vai ter que fazer muito mais força para soltar esse parafuso. Aí você vê ele durante o filme, ele não aprende, ó, aqui com as duas mãos fazendo força no meio da chave. E aqui, de novo, fazendo força no meio da chave.
Aí, depois de tanto tempo de trabalhar, ele aprendeu, né? Finalmente, acho que eu entendi, tem que fazer a força no fim da chave. E aí ele faz a força no fim aqui do braço da alavanca para fazer a força mínima e o momento máximo, tá certo? Então, quanto maior o braço, maior o momento. Então, você tem que pegar o quê? Se você quer um momento, aqui tem uma força aqui, tem um vetor, causa um momento para cá. Você quer um momento em relação a este eixo AA, tá? Que é onde está preso. Acha o versor desse eixo, que é o versor UA, produto escalar com esse momento. É a projeção. A projeção do vetor no eixo é o versor do eixo escalar o vetor, tá certo? O versor do eixo escalar o vetor. Ora, mas se você fizer essa conta, o versor do eixo é esse cara aqui. Produto escalar vai ficar I com I, J com J, K com K. É a mesma coisa que colocar esses três caras aqui em cima. Então vai dar o chamado produto misto. Então, a projeção do vetor no eixo é o produto misto. Aqui está o vetor, o versor do eixo. Aqui o R, que é a distância, né, entre... O que é esse R? É a distância entre qualquer ponto da linha da força menos qualquer ponto do eixo, tá certo? E o F é os seus componentes de F, tá certo? Então, olha, aqui são os versores, as componentes do versor do eixo. Aqui, o vetor R é XYZ, que é qualquer ponto da linha da força menos qualquer ponto do eixo, tá certo? Então, não vai esquecer isso. O vetor R aqui, que o pessoal costuma esquecer, é qualquer ponto da linha da força menos qualquer ponto do eixo, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa placa batendo um ventão aqui. Essa placa tem um pé em cruz aqui, tá vendo? Então esse ventão vai fazer ela girar para trás em torno desse eixo aqui. Tá? Beleza? Só que, na verdade é o seguinte, perdão. Esse vetor, pega esse ponto A, né, daqui. Faz o vetor R até aqui. Aqui está a força, dá esse vetor MA aqui, ó, tá? Mas se bater um ventão aqui, vai tender a girar em torno desse eixo aqui, ó, porque vai empurrar para trás, né? Esses dois pezinhos da frente levantam, o de trás vai começar a girar a placa em torno desse eixo. Então, esse momento que é o momento efetivo que faz a placa girar, tá certo? Esse é a componente aqui. Então, tem que projetar na direção desse eixo aqui, tá certo? Bom, então vamos fazer esse exercício. O que está esse exercício, né? A força F atua no ponto A da estrutura. Determine os momentos dessa força em relação ao eixo X, que é o I, e ao eixo A. Quem que é o eixo A? O eixo A é esse eixo aqui, ó, que sai da origem e passa por essa flange aqui, tá certo? Para descobrir, para fazer em relação ao eixo X, tem que saber quem é o versor do eixo X. O versor do eixo X é o I, né? E o I é 1, 0, 0. E em relação ao eixo A? O eixo A tem que ser esse versor U de A, que é esse ponto da flange menos o ponto O, dividido pelo módulo, tá certo? Então, vamos primeiro fazer, então, em relação ao eixo X. Então, você tem que a força já está decomposta. O eixo X é o I, 1, 0, 0. E quem que é o R? É qualquer ponto da linha da força menos qualquer ponto do eixo. Como o eixo é o eixo X, o único ponto que eu conheço é o ponto da origem aqui, ó, certo? Ó, 0, 0, 0. E esse ponto, onde está a força? A força está passando por esse ponto A, e essa linha da força, o único ponto que eu conheço é o ponto A. Então tem que ser A menos O. Então esse RA aqui.
O A é quanto? O A é menos 3 em x, 4 em y e 6 em z. Está aqui, ó. Então agora eu posso colocar tudo isso aqui no determinante, tá? Então, o I é 1, 0, 0, o R é menos 3, 4 e 6, e a força é menos 40, 20 e 10. Fazendo a conta, eu tenho que CMX é menos 80. O que quer dizer menos? Que está contra o eixo X, está para trás aqui, está girando assim, ó. Está para trás, girando assim. Tá certo? Agora, em relação ao eixo A. Tá? Em relação ao eixo A, eu preciso do versor de A. O versor de A está aqui, ó. Esse ponto aqui da flange é menos 3 em x e 4 em y. Ah, não tem z, né? Então o módulo é 5. Então moleza, né? Em x é 3 quintos, em y é 4 quintos. Moleza aqui, ó. Só que está para trás em x, então é menos 3 quintos, né? Então está apontando para a flange, tá? Aí eu faço o produto vetorial, produto misto, né? Menos 3 quintos, 4 quintos e 0, não tem z. Aqui está o ponto A, que pode ser o mesmo ponto. Por quê? O que é esse... O que é o vetor R? É o ponto onde passa a força, qualquer ponto do eixo da força, menos qualquer ponto do eixo. Podia ser, então, A menos O, ou A menos essa coisa da flange aqui, tá? Mas aí vou manter o mesmo, não tem por que fazer 2, né? E aí, fazendo essa conta, eu vou ter que dar menos 120, tá? O que quer dizer esse menos? Quer dizer o seguinte, está contra esse versor. Se eu fiz o versor apontando para a flange, o momento está contra o versor, está para cá. Então está assim, está para cá, tá certo? Então, em x está contra x, e no versor está contra o versor da flange que eu fiz. Então está para cá. Então uma coisa mais ou menos assim, ó. Em x está contra x, está para dentro. E aqui na flange está contra, eu fiz o versor apontando para a flange, está contra a flange, está para cá. Tá certo? Beleza? Entenderam? Esse outro aqui, ó. Essa força F, né? A barra mostrada é presa em dois apoios aqui, A e B. O A está na origem e o B está aqui, tá? Determine o momento MAB, o momento de M. Veja bem, esse MAB aqui agora, ó, cuidado, hein? Ele está com negrito, ele quer saber o vetor MAB, tá? Gerado por essa força F, que está dada aqui aos componentes, que tende a girar a barra em relação ao eixo AB. Quem é esse momento em relação ao eixo AB? O que eu faço então? Primeiro eu pego os pontos A e B e acho o versor do eixo, né? Que é B menos A pelo módulo. Vai ficar 0,4 em I, 0,2 em J, dividido pelo módulo. Esse versor UAB, né? Que é esse cara aqui, ó. Não tem K, né? É um versor no plano XY. Depois o R. O R é qualquer ponto da linha da força menos qualquer ponto do eixo. Então pode ser C menos A, C menos B, D menos A, D menos B. Qualquer um serve desses, tá? Ele vai escolher aqui D menos A. Tá? D menos A é só 0,2J, é o mais simples, né? Então pode ser, ó, C menos A, C menos D, D menos A, não, desculpa, fiz bobagem. É C menos A, C menos B, ou D menos A, D menos B, tá? Então escolhi o D menos A, tá aqui, 0,2J só. E o F é, já está decomposto. Fazendo o determinante, aqui está o versor do eixo, aqui está o R, e aqui está a força, eu vou chegar em menos 53,67 Nm. Esse é o valor do momento, mas ele quer o vetor momento projetado, só multiplicar pelo versor do eixo, tá? O versor do eixo é esse cara aqui, desse vetor aqui, tá? As duas componentes deram negativa. Quer dizer o quê? Eu fiz o vetor B menos A, quer dizer que o vetor é contrário, né? Ele aponta para A. Em vez de apontar para B, ele aponta para A, contra o versor, tá? Então daria uma coisa assim, o versor está para cá, mas o vetor aponta para lá. O vetor aponta para lá. Então gira assim, né?
tá certo? Aponta para dentro. Então, o momento em relação ao eixo, pessoal, é o que acontece na prática. Você prende um corpo 3D num eixo, mais ou menos, tá certo? O momento do binário em 3D, como é que fica? Você tem aqui um binário, lembra do binário? Então, você faz o giro, né? Um momento está no dedão, tá? Então, o que acontece? Se você fizer um ponto O, fazer R, B vetorial F, mais RA vetorial menos F, você bota em evidência o F, vai ficar RB menos RA vetorial F. Então vai ficar só dependendo desse R aqui, ó. Tá? Que é qualquer ponto de F menos qualquer ponto de menos F. Tá? Você pega a linha da ação aqui de F e menos qualquer ponto da linha de ação de menos F. Tá? Esse é o vetor R. Tá? E aí, só fazer R vetor F. Tá? Então, quando você vê um binário, o que você faz? Escolhe vocês vão ter duas forças iguais, mesma direção, mesmo módulo, sentido oposto, não é isso? Então você escolhe uma para ser F. Escolhi essa. Aí saio da outra e vou até essa, acho o vetor R. Qualquer ponto daqui, até qualquer ponto daqui. Faço B menos A e acho o R. O F já está dado, você faz a coisa, tá certo? Então é assim que faz 3D, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou fazer... O que eu posso fazer? Tenho duas forças aqui, né? Você pode fazer... Esquece que é binário. Você pode fazer, então, em relação... Você escolhe um ponto qualquer, que não vai depender do ponto. Então faz B menos O e faz R, OB, vetorial 25K, mais ROA, vetorial menos 25K. Soma. Tá? Ou você pode usar o A até B. Tá? Você fala então que esse aqui é o vetor F e esse aqui então vai ser o menos F. Você pode escolher. Então sai de menos F até F seria o RB A. R de A até B, tá certo? De qualquer forma, tem que saber quem é O, quem é A, quem é B. Então, quem que é O? 0, 0, 0. Quem que é o A? 8 na direção Y. E quem que é esse B aqui? Tá? O B eu sei que é 8 em Y, mas aqui, quem que é X e quem que é Z? Deu a hipotenusa aqui, né? Então tem que fazer 6 cosseno 30 é o X e menos 6 cosseno 30 é o Z que está para baixo, né? Então o O é 0, 0, 0, o A está no eixo Y e o B é 6 cosseno 30x, 8 em Y e 6 seno 30z com sinal negativo porque está para baixo. Então B é esse cara aqui, 5.2, 8 menos 3. Então agora você pode fazer assim, ó, você pode somar RA e RB, calcular os dois momentos e somar, tá? Você pode fazer desse jeito, esquece que é um binário. Soma as dois e dá isso aqui, tá? Mas o jeito mais fácil é você pegar e fazer tipo aqui, ó, R de B até A. Então, esse você sai de A até B, R a B, então esse B aqui é o F, tá? Da onde sai é o menos F, isso aqui é o F. Você pode escolher. Então, vai ficar B menos A vai ser o vetor R, e esse 25 é o F. Então fica só R vetor F, tá? Então, vai ficar B menos A, não vai ter J, e a força é 25K. Tá o mesmo valor, ó, tá certo? Mesma coisa. Então, você pode também fazer por escalar, né? Você vê aqui, ó, a distância entre os dois momentos é esse 6 cosseno 30, essa distância aqui. Você faz 25 vezes 6 cosseno 30, você vê que está girando contra Y e faz a conta aqui, tá certo? K com K dá 0, dá 130 do mesmo jeito, tá? Esse outro aqui é o seguinte, eu tenho dois binários, vou somar os dois, tá? Então, aqui o R
de A até B é 0,4. 0,4J, por exemplo, aqui, tá? 0,4J. Sai de A até B. Então, esse aqui é o F. 0,4J vezes 150K dá 60I para frente aqui. Tá? E aqui, ó, de CD é 0,3. 0,3 vezes 125 dá 37,5 para cá, né? Então fica assim, ó, 37,5 para cá, 60 para cá. Esse aqui eu sei que é na direção I, mas esse aqui eu tenho que projetar. Se aqui é 3, 4, né? Se aqui eu sei que é 3, 4 e... Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho só. Eu estou gravando aula, não posso atender agora. Só um minutinho, pessoal. Pessoal, vou parar aqui nesse momento, depois eu vou continuar essa aula com outro arquivo, tá bom? Só, então vou acabar aqui. Então essa aula aqui vai ter 2 arquivos, tá bom? Beleza? Eu vou... Daqui a pouco continua a parte B, tá? Pessoal, continuando então, estava falando desse exercício aqui, né? A gente estava vendo que essa linha aqui de A para B é 0,4J, né? Então, na direção Y. E aqui a força é 150K. Então, fazendo a multiplicação, vai dar 60I na direção aqui X, né? E aqui a força, o braço é 0,3 na direção I, menos I, né? E a força 125 nesse plano aqui, tá certo? Vai dar 37,5. O vetor está aqui, né? Perpendicular. Então tem que decompor isso aqui, que está no plano ZY. Isso aqui no eixo X. É só somar os dois, tá? Aqui você pode fazer, então, a gente fez essa análise aqui simplesmente por módulo, né? E o outro aqui está, você decompõe aqui, ó, 37,5 vezes 4 terços, 4 quintos no eixo Y, porque é o I, e o vertical, que é o Z, é 4 quintos, no eixo Y é 3 quintos, né? Que é isso aqui é o plano X, Y, Z. Isso aqui é o eixo X, né? Então, 37,5 vezes 3 quintos no eixo J, que é o Y. 37,5 vezes 4 quintos no eixo Z, que é no K, que é o eixo Z. Dá isso aqui, tá certo? Aí eu somo os dois e tá aqui a resposta final do momento, do momento combinado dos dois binários, tá certo? Então, como eles são vetores livres, você pode pôr em qualquer lugar. Então está aqui o momento resultante, que é esse cara aqui, tá certo? Bom, como que é um sistema equivalente em 3D? Aí nesse caso, pessoal, o sistema equivalente em 3D ele é bem mais sofisticado, porque você tem mais opções, né? Você tem aquele ponto na linha da força, continua o mesmo, né? Você pode levar todas as forças para o mesmo ponto. Se passa pela linha de ação da força, pode encostar até lá, não precisa fazer nada, tá? Agora, se o ponto não está sobre a linha de ação da força, você tem que calcular então o momento dele. O momento dele, pessoal, é o momento de um binário, tá? Eu posso levar ele para cá ou para qualquer outro ponto. Mas a gente leva tudo para um ponto só, que para ficar mais fácil, tá? E existe uma possibilidade, então, né? Você tem aqui várias forças, momentos também podem estar soltos lá dentro do corpo, alguma força, algum elemento externo tentando girar o corpo, né? Chamado momento externo. Então você leva tudo para o ponto O. Então, ó, essa força vem para o ponto O e traz o momento dela, M1.
F2 vem para o ponto O, traz o momento dela, M2. Esse aqui é o vetor livre, vem para o ponto O, o momento também vem. Então você vai jogar tudo no ponto O. Você vai ter lá 2 forças, 3 momentos. Mas podia ter muito bem 20 forças, 20 momentos, não interessa o número. Então acho que agora eu posso somar tudo. Posso somar um vetor, ter uma força única, vetor de resultante, e o momento único resultante. Tá certo? Beleza? E aí, só um minutinho, pessoal. Alô? Alô? Pois não. Pois não. Eu estou numa reunião, você pode me ligar daqui a pouco? Na hora do almoço, meio-dia. Nada, tchau. Então, pessoal, você vai ter no final um momento resultante e uma força resultante, no ponto O. Você podia ter aqui no começo dezenas de forças, aí você vai ter aqui no final, aqui, para cada força que você mexeu, você vai ter um momento, você vai ter dezenas de forças, dezenas de momentos. Soma tudo, no final você vai ter só uma força e um momento. Então isso aqui é um sistema equivalente a esse aqui. Tá? Então, você soma todas as forças, soma todos os momentos que você já tinha antes, né, solto, e mais os momentos que você vai criar deslocando as forças. Tá? É só somar tudo no mesmo ponto. Tá? Se for em duas dimensões, é só somar as forças x e y e achar o momento total naquele ponto, que nem a gente já fez em 2D, tá certo? Agora, tem uma coisa que você pode fazer, que é trocar no final o momento e a força por uma única força, deslocando a força. Só que, para isso, né, lembra que a gente podia fazer isso, né? Você leva todas essas três aqui para o mesmo lugar, fica uma força resultante e um momento resultante, aí você começa a andar na barra para saber onde que você tem que parar para dar aquele momento resultante. Aí no final você vai ter só a força resultante, que vezes esse momento, esse braço, vai dar um momento resultante, tá certo? Então esse sistema aqui é equivalente a esse, tá certo? Só que em 3D, pessoal, nós temos um problema. Se eu tiver aqui várias forças atuando, com vários momentos, no final eu vou ter uma força e um único momento. Só dá para reduzir a uma única força se for 90 graus. 90 graus. Aí dá, tá? Aí eu posso deslocar a força para um certo ponto aqui. E esse ponto, justamente, a força vezes o braço, vai dar esse valor desse momento aqui. Tá? Tá. Ah, professor, e se o momento e a força não forem 90 graus? Aí o que vai acontecer? Você vai projetar a força numa componente que é perpendicular e na outra que é paralela. Aí, a perpendicular, você consegue compensar deslocando o momento, a força. Mas a força vai estar junto com esse momento paralelo, e isso não tem jeito. Então você pode, no final, ter o que a gente chama de torsor. O que é torsor? É uma força e um momento junto, né? Tipo assim, empurra e gira, tá? Empurra e gira, tá? Então, esse aqui é o caso mais complicado que pode acontecer em 3D. Tá? Ou seja, se tiver um corpo, um batatóide lá com 20 forças, 30 momentos, no final, o que pode acontecer é que sobrar um torsor. Só isso, que é uma força e um momento paralelo. É o mais complicado que pode acontecer. Tá? Então, por exemplo, esse exemplo aqui. Eu tenho aqui, ó, ponto O, tenho três forças. Tá? Não, tenho duas forças e um momento. Né? E que é o seguinte,
Substitua esse sistema por uma força resultante e um momento equivalente atuantes na base, aqui no ponto O. Tá? Então o que eu faço? Esse momento já trago para o ponto O, porque o momento é um vetor livre, né? Aqui. Aí, essas forças, se essa força é F1, eu posso trazer para o ponto O direto, porque ela está no próprio eixo que passa pelo ponto, ela não tem momento, eu posso deslocá-la facilmente. Entretanto, essa força F2, para eu deslocá-la para o ponto O, eu tenho que trazer junto o momento dela. Tá? Então eu preciso saber quem é o ponto B e o ponto C. Então o ponto O é 0, 0, 0, o ponto B está aqui em cima, né? Que é menos 0,15 em X, 0,1 em Y e 1 metro em Z. E o ponto C está no eixo Z, só tem cota 1. Tá? Aí, o vetor R aqui, desse momento, é B menos O, que é o próprio ponto B. Né? Primeiro a gente faz a resultante. Né? A força resultante, esse F1 é 800 menos K. Esse F2 tem que decompor aqui, tá certo? Decompor aqui, que é uma direção CB. Deixa eu ver aqui, espera um pouquinho. Vamos voltar aqui para trás. Qual a direção de F2? Direção de F2, ó, tenho aqui um tracejado que eu não tinha visto. É a direção desse CB aqui. Então é B menos C. Tá certo? Direção de B menos C. Então eu vou lá, faço a direção B menos C, subtraio os pontos B menos C, cancelo o K, né? Dá menos 0,15 I, 0,1J, divide pelo módulo, tem um versor, multiplica por 300. Então está aqui as componentes dessa força F2. E esse momento dado, tem um triângulo aqui, ele está no plano ZY. Então a componente Z é 3/5 e a componente Y é 4/5. Só que o Y está contra Y, tá? Então Y é negativo. Então, Y menos 4/5 e o Z 3/5. Então está aqui o momento que foi dado, externo. Agora tem que achar, então a força resultante a gente já tem, é essa mais essa, tá? Então essa e essa, tá certo? Está aqui a força resultante. Posso levar ela para o ponto O. Agora, tem que levar o momento dessa força F2 também, e somar com esse, já que F1 não causa momento nenhum. Aí, é o momento externo, que é esse MC, que é esse de 500, e o momento das forças, que eu desloquei elas, tá certo? RC vezes F1 vai dar 0, porque passa pelo próprio ponto, e RB vezes F2 tem que fazer a conta, tá? Então, aqui está esse cara aqui, que é menos 400 mais 300, que é o momento externo. Aqui está o momento da força F1, que é 0, né? Porque K vetor K é 0. E de F2 tem que botar aqui o R, que é o RB, tá certo? Que é B menos O, que é o próprio ponto B. E as componentes de F2, que tem uma componente XY, só não tem Z. Que deu aqui essa coisa aqui, ó. Só tem a componente I e J. Tá? Somando tudo, esse aqui é o momento resultante. Tá? Tem a componente I, a J e a K. Tá certo? Somam todos os momentos. E aí, então, no final, eu vou ter, então, aqui uma força resultante do ponto O, que é essa aqui. O momento resultante no ponto O, que é esse aqui. Tá? Então, eu peguei esse sistema mais complexo, reduzi a uma única força e um único momento. Tá? Esse sistema é um sistema bem clássico, que é o de Lage, né? O sistema de Lage, as forças são todas verticais. Todas as forças estão no eixo Z. Tá certo?
E os momentos estão tudo aqui no plano XY. Os momentos eles giram no plano XY. E aí no eixo Z você tem só as forças. Então são perpendiculares, né? Então eu posso reduzir a uma única força. Tá? Aqui ele está feito, tem que achar a posição dos pontos, né? Ele só tem uma coisa meio ruim aqui, é o seguinte. Esse 8 aqui, pessoal, é a linha, essa linha aqui, ó. Essa linha vem aqui, ó. Tá? E continua nesse 8. Então 8 é a cota dessa quina aqui, ó. Que é que você não dá para perceber. Se você botar uma régua aqui, você vai ver que é essa cota dessa quina. Não ficou muito bem desenhado isso, tá? Então 8 é tudo isso aqui, tá? Então, por exemplo, o ponto A está no eixo X, só tem cota X. O ponto O está na origem, né? O ponto B está no plano, né? Tem 8 menos 2, 6 em X, 5 em Y. O ponto C está no eixo Y, só tem 10 em Y, tá certo? Aí o que você faz? A resultante das forças é muito rápido, só você somar tudo, as forças, né? É todas no eixo Z, dá menos 1.400 newtons para baixo. Tá? Essa é a força resultante. E como é que faz a soma dos momentos? Porque a força de 500, eu não... O que eu quero saber? Eu quero pegar essa força aqui, 1.400, e colocar num ponto aqui da laje, para ser equivalente a isso tudo. Tá? Então, primeiro eu levo tudo para o ponto O. 500 não tem braço. 600, o braço é 8. Tá certo? Vai girar em torno de Y. Tá? Então aqui o que você faz? Você pega aqui e faz o... Aqui o livro não fez isso, tá? É uma pena. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer isso durante a aula de dúvidas. Para cada força dessa, você faz um determinante, né? Você tem que fazer... Esse aqui não precisa, que o braço é 0. Determinante dessa, determinante desse e desse, tá certo? E aí que você vai ter? Você vai ter um momento resultante aqui no ponto O. Tá? Aí o que você faz? Você faz que esse momento resultante no ponto O que vai ser essa soma aqui, né? Tá certo? Vai dar 1.400 no eixo X e 1.400 no eixo Y, tá certo? Não, 1.400. O que vai ser é o seguinte, já. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui na câmera para ficar mais fácil para vocês, tá? Vai ficar mais fácil para vocês, aí vocês vão entender. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês perceberem. Que essa resolução do livro aqui, ela é muito rápida, não gostei muito do jeito que ele fez, tá certo? Ver se eu consigo aqui pegar aqui a câmera. Não está vendo nada aqui, né? Deixa eu ver. Então vamos desligar isso aqui. Aí eu acho que ele não consegue fazer isso aqui, ou consegue? Acho que ele não consegue. Ah, que pena. Tá certo? Acho que ele conseguisse fazer. Ele não está pegando, né? Tá. Então, o que acontece? Deixa eu explicar, depois eu posso fazer isso aqui durante a aula de dúvidas, né? Não deu certo aqui, desculpa, tá? Então é o seguinte, ó. Esta força aqui, 1.400, né, para baixo. Tá? O que acontece? Quando você fizer o cálculo de todos esses momentos aqui, tá? O determinante, você vai ter um momento resultante I e um resultante J. Tá?
Então você fala o seguinte, ó, esses 1.400 vezes x, tá, vai rodar a direção y, né? Se você fizer essa força aqui, essa placa desce em torno de y. Então, a componente j de tudo que você fez aqui é igual a essa força de 1.400 vezes x, porque gira em torno de y. Tá? Depois, essa força resultante aqui vezes esse y é igual a todas essa momento resultante aqui na direção x. Só que quando você solta aqui, essa placa desce para girar em torno de x, ela vai girar entrando. Então é menos, tá? Então menos 1.400 vezes y é igual a resultante aqui de x, tá? Essa aqui. Aí você acha o y. Depois, 1.400 vezes x, essa resultante aqui do eixo y. Está aqui, ó, 4.200. Aí você acha o x, tá? Então, aqui é a posição, você tem que colocar essa força única, que é equivalente a todas essas, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Essa aula, então, terminou. E aí a gente vai, então, daqui a pouco publicar também a aula de força distribuída, que é bem simples, e aí a gente já está pronto para fazer aquela lista, tá bom? Tudo de bom para vocês e até mais, tá? Pessoal, esse exercício aqui ficou faltando, eu vi que lá ficou bloqueada a imagem, né? Então é o seguinte, ó, eu vou resolver ele aqui, tá? Na folha, beleza? Para isso eu vou fazer aqui um desenho primeiro. Aqui está o eixo X. Aqui está o eixo Y. Aqui está o eixo X. Aqui está o eixo Z. Aqui está a placa. Tá? A placa tem 8 metros em X. Ela tem 10 metros em Y. 10 metros em Y. Tem aqui um ponto A com 600 newtons. Depois aqui no ponto O tem mais 500 newtons. Para baixo, né? Para baixo. 500 newtons para baixo. Depois tem aqui o ponto B, que é 2 metros e 5, bem no meio aqui. Isso aqui é 2 metros. Uma força para cima de 100 newtons. Aqui é 5 e 5, né? Mas aqui é 2 metros. E tem aqui embaixo uma força de 400 no eixo Y, que é um ponto C. Tá? Ele quer posição da única força equivalente. Tá certo? Então, quem que é a força resultante, né? Vamos então trocar aqui, força resultante. Então a força resultante vai ser e acho que travou aqui. Travou. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui a câmera. Tá? Deixa eu consigo voltar a câmera aqui. Voltou? Não, não voltou. Voltou? Também não. Voltou aqui? Não.
Voltou aqui não. Acho que gravando a aula e a câmera junto, acho que ele não consegue fazer isso, né? Infelizmente ele não está aparecendo aqui, né? Que pena. É uma pena, ele travou aqui. Bom, faz o seguinte, eu vou fazer então, eu vou mostrar a resolução do livro, depois qualquer coisa a gente resolve na aula de dúvidas, tá? Então aqui é o seguinte, ó. Na resolução do livro, o que ele faz? Primeiro, calcula a força resultante, ó. 400 mais 500 mais 600 menos 100, né? Tudo para baixo. Vai dar 1.400 para baixo, tá? O ponto O é esse aqui, o ponto A é esse, o ponto B está aqui e o ponto C está aqui. O que acontece? Ele vai fazer a conta do momento total em relação ao ponto O, tá? Para isso, você tem que fazer o determinante, ó. De O até A, o R com a força de 600. De O até B, o R com a força de 100. E de O até C, o R com a força de 400, tá? Faz os três determinantes, tá? Soma tudo, tá? Quando você somar tudo, você vai ter o seguinte, ó, tá? Esquece o que está escrito aqui, tá? Vou te mostrar o que você vai ter. Você vai ter o seguinte. No eixo X, tá? O momento vai dar menos 3.500. Depois que você resolver os três determinantes, tá? No eixo Y, o momento vai dar 4.200. Então fica menos 3.500 I mais 4.200J. Esse é o momento resultante, tá? Esse momento está aqui no ponto O. O que você vai fazer? Você vai empurrar essa força resultante aqui para o meio da placa para compensar esse momento. Então, tem um certo X aqui e um certo Y, tá? Se você fizer XI mais YJ vetorial, esse cara aqui, que é menos K, tá? Então, você vai ter na direção, né? Na direção X, que está aqui, você vai ter menos, tá? Você monta também esse determinante aqui, que é R vetorial F. O R é XI mais YJ, vetorial menos 1.400K, tá? Aí você vai ter, no eixo X, você vai ter menos 1.400 vezes Y, que é esse cara aqui, ó, no eixo X. Aí você iguala com os 3.500 negativo, né, que tinha achado já. Aí você tira o valor de Y. Depois, no eixo Y, você vai encontrar que vai ser 1.400 vezes X, tá? E aí você iguala com aqueles 4.200 que você tinha achado. Aí você acha o X. Então a posição da laje, essa posição aqui é o X igual a 3 e Y igual a 2,5, tá? Então você faz primeiro os três determinantes para essas três forças e soma. Aí você faz o determinante para esse R com essa força e soma. Só faz um determinante só e resolve. Aí o que você faz? O I desse é igual ao I desse. O J desse é igual ao J desse. Quando você fizer o I desse igual ao I desse, você vai encontrar essa equação aqui, ó, e achar o valor de Y. Quando você fizer o J desse igual ao J desse, você vai encontrar essa equação aqui, você vai achar o valor de X, tá certo? Em pena que não funcionou a câmera aqui, mas qualquer coisa a gente na próxima aula resolve, tá bom? Então é isso, pessoal. Acabou. Desculpa essa enrolação final aqui. Espero que vocês tenham conseguido entender.